Bem-vindos! Hoje teremos mais um episódio do Conexão Belém COP30 e teremos uma convidada muito especial para falar conosco sobre o Cerrado e as expectativas dessa instituição para a COP30. Nós vamos falar com a Isabel Figueiredo. Eu vou ler aqui, fazer uma colinha para falar para vocês quem é a nossa convidada de hoje. Isabel Benedetti Figueiredo é uma ecóloga pela Unesp e mestre em Ecologia pela Universidade de Brasília. Ela atua há 20 anos no Instituto Sociedade, População e Natureza, com projetos conduzidos por povos e comunidades tradicionais e agricultoras familiares no Cerrado e na Caatinga. Cadeias de produtos da sociobiodiversidade, mapeamento de comunidades tradicionais, manejo de cerrado, incêndio, política e outros temas. Atualmente, a Isabel coordena o programa Cerrado do ISPN. Oiê, aqui é a Cristina Aires e este é a Conexão Belém COP30, o novo podcast da primeira temporada do Sustentare. Todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado para conversar sobre temas relacionados à COP30, Conexão Belém, que vai acontecer em novembro deste ano. Bora lá falar sobre este tema e tantos outros assuntos na sua plataforma de áudio preferida. Espero você! Seja bem-vinda, Isabel. É um prazer ter você aqui nesse podcast Conexão Belém COP30. A Isabel trabalha no Instituto Sociedade, População e Natureza e eu já queria começar te pedindo para nos contar como é que vocês estão se preparando, como é que o ISPN está se preparando para a COP30 em Belém, né, que vai ser um grande marco, um grande evento no Brasil esse ano. Obrigada, Cristina, pelo convite. Um prazer conversar com você. Fazia tempo que a gente não conversava, né? Sim. E a gente interagiu muito, né, em outros momentos e que você foi uma grande parceira aí nossa para a conservação do Cerrado. Bom, nossa preparação para a COP30 tem alguns aspectos, né, mais logísticos que estão sendo desafiadores, mas principalmente a gente está investindo em estar antenado no que está acontecendo em Bonn. Então, a gente vai estar participando das discussões em Bonn, junto com representantes de povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, que a gente vai ter um dos nossos focos para essa COP, vai ser realmente a participação de povos e comunidades tradicionais nos espaços de tomada de decisão. Uma formalização, um fortalecimento dessa participação e também para que povos não indígenas também possam estar ocupando assentos importantes, né? De espaços de tomada de decisão. Aí também, claro, toda a articulação com a sociedade civil, com outras organizações, trabalhando a pauta do Cerrado, financiamento climático, são aí os nossos principais pontos, né, que a gente vai estar acompanhando durante a COP. Ótimo, Isabel. Eu queria só que você voltasse um pouco no ponto de Bonn. Quais são as tratativas de Bonn e como é que são essas reuniões? É uma reunião só? Quando que ela acontece? Já aconteceu? Vai ser no meados de junho. A gente vai ter um dos nossos colegas participando, que é o Guilherme Ait, que é coordenador aqui de Políticas Públicas e Advocacy. E a gente vai estar, a participação do Guilherme vai estar muito focada nos espaços realmente relacionados à participação das comunidades tradicionais. Então, o Samuel Caetano, que é o presidente do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, vai estar participando, assim como outros representantes de comunidades pomeranas, quilombolas, indígenas. Então, tem muito esse espaço do caucus indígena e essa qualificação. A gente também tem tido muito esse olhar de qualificar a participação dessas pessoas nesses espaços, que são espaços difíceis, com linguagem complexa, outros idiomas, né? Então, também a gente deixar experienciar, apoiar essas comunidades, essas pessoas a se experienciarem nesses espaços e terem uma participação mais efetiva, né? Se sentirem mais à vontade para participar também, né? Muitas vezes o espaço existe, mas a pessoa não consegue ocupar. Perfeito. E complementando isso, eu queria que você falasse um pouco do PP Ecos, que já tem 30 anos, eu acho que é um programa emblemático do ISPN, trabalhando pelo Cerrado. E agora vocês criaram o fundo, né,
o Fundo Ecos, que eu achei sensacional. Então eu queria que você contasse em poucas palavras como que é isso, como foi transformar no Fundo Ecos, né, e conseguir tantos financiamentos, porque eu vi que tem uma carteira de 13 financiadores, o que é bastante, né, e ainda assim a gente precisa de mais recursos para o Cerrado. Então eu queria que você falasse em poucas palavras, resumidamente, como que foi isso, quantos projetos vocês já aprovaram. O que hoje a gente chama de Fundo Ecos, né, que chamava Programa de Pequenos Projetos Ecossociais, depois Paisagens Produtivas Ecossociais, é uma experiência realmente de gerenciamento de fundo, gerenciando recursos de várias diferentes doadores, como principalmente o GEF, mas também BNDES, Fundo Amazônia, outras filantropias como Louds Foundation, USAID, também NORAD, e inclusive empresas como a Suzano e a Vale. A gente desenvolveu todo esse mecanismo baseado no que é o Small Grants Program, que é um dos programas do GEF, focado a entregar recursos para as comunidades, para que elas mesmas decidam como elas querem enfrentar os problemas que elas vivenciam. Então, é uma abordagem em que a própria comunidade ela tem toda a autonomia de tomada de decisão, a construção dos projetos, e a gente vem desenvolvendo aí toda uma metodologia, tanto de gestão, prestação de contas, orientação para esse público, quanto também de como sistematizar esses resultados, coletar essas lições aprendidas, quantificar esses indicadores, né, que é tão desafiador quando a gente fala de mais de 1.000 projetos, né? A gente chegamos aí no número 1.000, são 30 anos apoiando projetos, a gente já investiu mais de 25 milhões de dólares, trabalhando principalmente no Cerrado, Cristina, mas também na Caatinga e em porções da Amazônia, principalmente na transição com o bioma Cerrado, né? Então, hoje o fundo segue, principalmente com recursos do GEF, BNDES e Suzano, são os 3 principais doadores do momento, e a gente está, no momento, com mais de 100 projetos rodando em algumas paisagens prioritárias, né? Nossa, parabéns. Isso é muito bom de saber que o PPEcos continua dessa forma, tão vigoroso, né, e forte. Nessa sequência, eu queria te perguntar quais são as expectativas do ISPN em relação a COP30, né? O que vocês esperam da COP30, que vai acontecer justamente numa região tão emblemática e tão já conhecida internacionalmente como a Amazônia? Então, com relação à COP e linkando com o que eu estava falando sobre o Fundo Ecos, né, um dos aspectos que a gente vai estar acompanhando durante a COP é a questão do financiamento climático. A gente vai estar envolvido junto com a Rede Como A e com a Aliança de Fundos del Sur, que são 2 redes, né, que também englobam outros fundos e outras iniciativas de financiamento direto a povos e comunidades tradicionais, e agricultores familiares, comunidades periféricas, etc. e tal. A gente discutiu um pouco como acessar esses recursos, quais as boas práticas, quais os mecanismos, né, porque existe um diálogo muito grande sobre esses recursos chegarem diretamente nas organizações de base, que é uma dificuldade muito grande, né, porque os recursos são um valor muito alto, então as comunidades não têm capacidade de gerir valores muito altos. Então, qual é o papel que esses fundos, que redes como essas têm no sentido de apoiar que essas comunidades, que esse público tenha mais acesso a esses recursos tão complexos, né? E também a gente tem a intenção muito clara de incidir também nessa discussão sobre um financiamento que seja mais focado em resultados, que seja mais flexível do ponto de vista de lidar com a realidade, inclusive, principalmente no contexto de mudanças do clima, né? A gente prevê uma coisa, acontece um evento climático e o projeto precisa mudar, e vários financiamentos, vários doadores não permitem essa flexibilidade. Então, a gente também quer discutir algumas premissas do financiamento que, ao longo dos anos, os grandes fundos foram ficando cada vez mais complexos, mais engessados, mais difíceis de acessar. Então, a gente acredita numa nova lógica, num novo pensamento para que esses fundos possam realmente alcançar os objetivos a que se propõem, né?
Então, esse, assim, relacionado à questão do financiamento climático. O tema relacionado ao Cerrado também vai ser um dos temas que a gente vai estar acompanhando. Então, a gente tem, né, por meio da Rede Cerrado e de diversas outras organizações que se articulam nesse tema relacionado ao Cerrado, a gente está articulando um dia do Cerrado na COP, um dia que a gente vai convergir mesmo todas as nossas ações e que vários lugares, vários eventos paralelos, eventos nas diversas zonas, na cúpula dos povos, possam estar tratando do bioma Cerrado e de diversos aspectos, né? Então, a gente espera também que o governo federal tenha alguns lançamentos relacionados ao Cerrado durante a COP, a exemplo do estudo que está sendo feito de áreas prioritárias para a conservação das águas. A gente tem essa promessa, né, de que isso deve sair durante a COP. Então, a COP, a gente tem muita essa expectativa, Cristina, de ser uma confluência de ações, né? Um momento em que o governo vai ter uma força política maior para lançar alguns resultados, então a gente vai precisar estar monitorando esses resultados, que a gente, inclusive, vem tentando fazer o governo lançar antes, que a gente acha que a gente não tem muito tempo a perder, que a gente, assim, esperar a COP, mas a gente também compreende que em vários contextos, para várias pautas, a COP também dá ao governo uma força política maior para tocar em alguns temas muito difíceis, como, por exemplo, regularização fundiária de terras públicas. Uau, nós é que sabemos disso, né, Isabel? O projeto de regularização fundiária que a gente tocou foi realmente bastante desafiador. Mas espero que todos esses pleitos, né, sejam realmente contemplados, principalmente o principal que você falou, que é o financiamento, né, e desburocratizar um pouco e criar procedimentos, né, que sejam mais simplificados realmente. Porque a gente sabe que, do outro lado, quem administra e faz essas regras para os fundos realmente torna-se inviável às vezes, né, apresentar um projeto e tem todo um passo a passo e tem um custo antes para a instituição que está apresentando o projeto, depois também, então não é fácil montar uma equipe, não é fácil estar na ponta, né? Então realmente é um tema bastante importante a questão do financiamento. E pensando nisso, e pensando que vocês vão estar na COP, né? Como é que você vê, como é que o ISPN está vendo a preparação dessa COP30, essa estrutura da COP30, ainda com uma agenda que não está definida, né? A questão das acomodações da COP em Belém, né? Vão ser suficientes ou não? Como é que você acha que tudo isso vai acontecer realmente? Nossa, Cristina, esse é um assunto super delicado, assim, porque a gente também não gosta de ficar enfatizando essas questões que são fragilidades nossas, né? Mas Sem talvez dúvida. realmente a escolha a escolha de ter feito a COP no Brasil e em Belém não tenha sido uma boa escolha do ponto de vista de que os principais organizadores da COP, né, o Ministério do Meio Ambiente, o Itamaraty, outras instâncias do governo federal, precisam se ocupar, em grande medida, de promover infraestrutura, de organizar a casa para receber tantas pessoas, e ao passo que aí outras pautas que são as mais importantes ficam em segundo plano. Então, quem é que está conseguindo investir o seu tempo na construção política, se a gente tem tantas etapas logísticas, práticas em vista? Então, aqui no ISPN mesmo, a gente precisou gastar os primeiros meses do ano só falando de logística. Quando a gente superou a parte logística, a gente começou a conseguir falar de conteúdo. E imagino que isso se reflita para outras organizações. Também, todo o contexto que está acontecendo de preços muito altos também dificulta a participação de organizações menores. Então, as organizações maiores, elas vão estar mais bem representadas, assim como as empresas, né? Mas isso também não é muito novidade, porque as últimas COPs todas foram em locais muito distantes, em cidades extremamente caras e bastante inacessíveis para organizações pequenas, né? Então, tem também, assim, uma sensação de que a gente pode estar aproveitando o momento político, histórico, para estar desenvolvendo ações em paralelo em outros lugares, em outros estados, em outras cidades. É claro que vai ter todo um debate internetico, virtual, digital, que também precisa ser aproveitado, mas a competição por assunto vai estar gigante. Então, também a gente tem que planejar muito bem
o que fazer e como utilizar esse momento político, porque também o espaço disponível de atenção da sociedade vai estar sendo bastante disputado, né? Então, isso é uma preocupação, a gente tem que se preparado também nesse sentido, de também não ficar lançando muitos materiais. Acho que não é o momento para isso, acho que é um momento para a gente tentar chamar a atenção da sociedade para pontos bem estratégicos, bem relevantes mesmo, como destinação de terras públicas, redução do desmatamento, toda a questão da exploração do petróleo, né, que é uma contradição inacreditável que a gente está vivendo, né? No mesmo ano, as duas coisas estarem acontecendo é bastante confortável mesmo, eu acho, para todo mundo que trabalha com o tema socioambiental, né? Sem dúvida, tem muitos projetos de lei passando, né? Tem muita coisa em jogo, como esse que você falou, que está aí na pauta hoje, passou ontem na Câmara, foi para o Senado, esse da devastação, que está tão discutido e tão repudiado, né, pela sociedade. Então, é bastante controvertido mesmo, né? A gente tem uma COP na Amazônia e tantas outras coisas acontecendo em paralelo que são contrárias, né, à preservação do meio ambiente. Mas a gente sempre chega lá, como chegamos na Rio+20, né? Como também aconteceu na Rio92. Então, que legado você pensa que essa COP pode deixar para a região amazônica ou para o Brasil como um todo, sendo na Amazônia, né? Sendo em Belém, que é um lugar tão emblemático e tão sonhado por tantas pessoas, né, para conhecerem? Porque a Amazônia, quando você fala nela, todo mundo já brilha os olhos de vontade de conhecer, até muitos brasileiros que nunca foram, né? E Belém é uma cidade linda, então realmente, mas que não tem estrutura e tem todas as delicadezas e fragilidades que tem uma população que vive nas margens dos rios e no norte, né? A falta de saneamento básico, coisas bem básicas mesmo, né? Como que você vê esse legado? Eu acho que depois que a gente vivenciou uma Copa e uma Olimpíada, a gente já fica bastante cético quando as pessoas falam em legado, né? Então, por exemplo, você tocou num ponto super importante, que é o ponto do saneamento. A gente não tem amadurecimentos da sociedade para fazer realmente uma construção em que a COP culmina num momento e que fica um legado. Eu acho que o legado, inclusive, ele pode ser o agravamento da desigualdade na cidade de Belém, o aquecimento imobiliário desenfreado. Eu também acho que a maior parte dos líderes não vai ter tempo para fazer realmente uma imersão na floresta amazônica, o que seria muito útil, porque sentir a emoção de estar na floresta, no seu corpo, traz um comprometimento para a pessoa em um outro nível, né? Dela realmente atuar como uma pessoa que vai defender as pautas que protejam a floresta, os ecossistemas naturais e os povos que vivem nela, né? Então, gostaria muito de estar com esse otimismo, assim, de realmente ter uma lista de legados, mas eu estou bastante cética, assim, com relação a isso. E acho que eu tenho sentido, assim, que cada vez mais a COP também tem sido palco para a promoção das agendas empresariais, das agendas relacionadas ao petróleo. Então, tem uma contradição que está ficando cada vez mais séria, e o enfraquecimento das negociações, né? O quanto que a última COP não conseguiu concluir várias das negociações. Então, assim, eu estou muito temerosa se a gente vai conseguir que essa COP ela receba de volta toda a força política que ela já teve um dia, né? E que o Acordo de Paris possa, de fato, voltar a ser bem implementado. Mas eu, Isabel, tenho sido bastante pessimista com relação ao que a gente vai conseguir gerar de fato de benefício, principalmente por conta de todas essas contradições que a gente tem vivido, né? A gente estava com uma expectativa muito grande, por exemplo, na EUDR, né, a legislação europeia contra o desmatamento importado, e mesmo antes dela entrar em vigor, ela já vem recebendo uma série de ataques, vem sendo muito enfraquecida. O mesmo está acontecendo com a lei específica que tem na Alemanha relacionada a direitos humanos. Então, todo esse processo da gente ter duas guerras acontecendo, um shift da Europa mais para a direita,
Aqui no Brasil, o fato da gente estar destruindo a nossa legislação relacionada ao licenciamento no dia de hoje e está abrindo uma nova frente de exploração de petróleo, que são vários novos poços, né, centenas. Então, são pontos que realmente dificultam um pouco a gente acreditar que uma COP vai dar conta de tanta coisa. Então, por isso que eu vim hoje com a camiseta da juventude pelo Cerrado, que eu acho que a gente tem que pensar em processos um pouco mais estruturais, de longo prazo, de formação política, de construção de visão, né, junto às comunidades rurais e urbanas, para que a gente possa ter, quem sabe, uma próxima geração um pouco mais consciência e consiga evitar a extinção da nossa espécie, que está tão próxima. Obrigada, Isabel. Foi fantástica a sua conclusão e a sua fala, porque é verdade, a gente pensa que o mundo está virado de cabeça para baixo, né? A COP não poderia, não deveria ser usada como palco, né, para publicizar tantas coisas que são contrárias à questão ambiental e usada dessa forma politicamente pelos empresários. Então, vamos esperar que isso não aconteça, né, e que a gente consiga bons resultados, mas está difícil de acreditar. Eu queria te deixar livre agora a palavra, te dar uns minutos, se você quiser falar um pouco de algum programa ou divulgar algum evento interessante ou importante que o SPN está fazendo nesse momento. Que legal. Não, eu só queria terminar dizendo também que isso tudo que eu falei não impede da gente estar lá, representados, trabalhando duro, de manhã até de noite, fazendo todos os contatos e promovendo as nossas pautas, né? Então, a gente tem consciência de todas as dificuldades, mas a gente não para, porque a luta, ela é realmente o nosso combustível, né? Nós somos uma organização que tem realmente uma visão de promoção do desenvolvimento a partir das comunidades, a partir da biodiversidade, e a gente não vai parar, né, pelas adversidades aí do caminho. Acho que para divulgar, talvez seja interessante contar um pouco sobre o processo que a gente vai iniciar agora de formação de mulheres para lideranças, né? Então, a gente vai fazer a 3ª edição em processo de formação de lideranças que a gente chama de serrativistas. A gente vai estar trabalhando com 30 mulheres de todo o Cerrado, e são mulheres das águas, né? Mulheres que são defensoras das nascentes, dos rios, e enfatizando a importância que as comunidades rurais têm, tradicionais, agricultores familiares, indígenas, na conservação do meio ambiente, e especificamente no bioma cerrado, que a gente tem tão poucas unidades de conservação, e é uma área de reserva legal tão pequena prevista na nossa legislação, em que o 2º ano seguido que os dados do Mapa Biomas mostram que o bioma cerrado está numa velocidade de devastação maior do que todos os outros biomas brasileiros. Então, a gente estamos animadas para trabalhar, a fortalecer a liderança dessas mulheres, integradas aí com outros processos de formação de lideranças, de defensoras de direitos humanos, defensoras do meio ambiente, também fortalecendo aí cada pessoa que dedica realmente a sua vida à conservação ambiental, à manutenção dos meios de vida, as tradições, né, que são tão pouco valorizadas no nosso país. Exatamente. Isabel, muito obrigada mais uma vez pela sua brilhante participação, sucesso com todas as ações do ISPN, é o que eu desejo, e a gente se vê em breve, com certeza. Obrigada, Cristina. Então, a gente se vê lá na COP. A gente vai reclamando, mas a gente vai construindo. Com certeza. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Terminamos mais um episódio do Conexão Belém COP30. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até agora comigo. Lembrando que esse episódio vai ao ar todas as quartas-feiras. E para não perder nenhum episódio, inscreva-se na plataforma e acione as notificações.